Ah, mas, irmãos, bom dia, muito bom estar com vocês aqui para a gente poder juntos meditar no que Deus está nos falando. Já está nos falando, na verdade, né? Fiquei tão feliz de ver a cada oração, a cada escritura, remetendo para o que é mais importante, a Cristo. A Páscoa não tem significado maior senão voltado para Cristo e é o que eu quero falar aqui hoje. A gente vai um pouquinho, vai continuar nos alimentando dessa fonte inesgotável que é Jesus. Uh, Poxa, é tão legal a gente pensar na Páscoa. Páscoa, além dos chocolates e tudo mais, ela nos dá, ela é motivo de muito mais alegria para nós cristãos. Não só o chocolate, na verdade, o chocolate é o de menos para quem é cristão. Mas quando a gente pensa na Páscoa, faz muito sentido a gente pensar, uau, da onde surgiu? De onde começou? Nisso, a gente teria que ir ali para entre 1000 e 1500 anos antes de Cristo e olhar para o povo do Egito ali, para a nação de Israel no Egito, a escrava do Egito, no Egito. A gente vê que ali o povo ele foi liberto. E essa libertação do povo da escravidão, ela exigiu plena ação de Deus. Deus enviou ali as 10 pragas, todos nós sabemos dessa dinâmica interessante ali entre Deus, o coração do faraó, Moisés, Arão, o povo. Na 10ª praga, a gente vê a morte dos primogênitos, a cartada final dessa história. A morte dos primogênitos dentre todos do Egito, dos animais aos homens, e Deus preservando o seu povo. O custo foi alto, desde lá. Mas o que Deus desejava e o que ele fez foi dar liberdade para o seu povo. Sabe, na história da humanidade, a gente também vê vários momentos da nossa história com opressão e escravidão. E a liberdade sempre teve um custo muito alto para ser conquistada. Muitos morreram, inclusive, sem poder ver a liberdade, mas a esperança fazia com que as pessoas lutassem por ela, pela liberdade. E sabe, ao olharmos para a história, uma coisa eu e você devemos ter certeza: a liberdade sempre custou um alto preço. E a liberdade é para ser comemorada, lembrada, para que a opressão e escravidão não seja mais uma realidade. É isso, essa é a nossa história como humanidade. A liberdade é algo que nós ansiamos muito. E é pensando nisso, trazendo um pouquinho dessa introdução, que quando a gente fala de Páscoa, faz muito sentido voltarmos para o que significava para os judeus, e para os judeus significava essa libertação ali do povo do Egito, pensar na nossa história, que a nossa história, nós como humanidade sempre buscamos a liberdade, sempre desejamos a liberdade, que eu quero começar a nossa aula aqui, liberdade ou morte. Esse é o nosso tema. Amém. Vamos lá para Números 11, do 4 ao 6. Hoje eu vou ler as escrituras, estão separadas aqui em 3 tópicos, e vou trazer o nome dos pontos depois que a gente lê. Então, se você estiver anotando, já quiser deixar um espaçozinho aí para colocar o nome do ponto, eu vou falar após a leitura da escritura. Aqui em Números 11, do 4 ao 6, diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer.
Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. Aqui, possivelmente você já captou o momento histórico, mas o povo tinha acabado de sair há poucos dias do Egito. Ele estava ali no deserto, e naquela peleja ali do deserto, naquela caminhada, Deus, ele, em um momento, dá o maná para o povo. E aí o primeiro ponto aqui, na verdade, meus pontos serão perguntas. De graça? Esse é o primeiro ponto. De graça? E aqui a gente vê as pessoas se queixando. Eles estavam ali, como eu falei, em direção à Terra Prometida, o maná sendo seu alimento. Imaginem isso, irmãos. Comida literalmente caindo do céu. Deus dando a sua comida para o povo, dando e não deixando o seu povo passar fome em pleno deserto. Pura ação de Deus. Mas o que a gente vê aqui é que a ingratidão, ela dominou o povo. E sabe qual é o cúmulo dessa ingratidão aqui ao vermos essas escrituras? É o povo sentir falta da vida escrava. Ali no versículo 4, você pode voltar, André, por favor? Desculpa, vai para o 5, perdão. 5, 6. Isso, no 5. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Comíamos de graça? Como é que é? É isso mesmo, né? É isso mesmo que a gente está ouvindo? As pessoas estão falando que comiam de graça? André, vai lá, coloca em Êxodo 1. Isso, obrigado. Diz assim, Êxodo 1, do 8 ao 14, quando o povo ainda estava ali no Egito, no ápice da sua escravidão. Diz assim, então subiu ao trono do Egito o novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele a seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades-celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. E em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Para você anotar, lá em Êxodo 5, do 4 ao 19, você também vê o faraó aumentando a carga dos israelitas. Uma carga maior do que essa, inclusive, quando Moisés está ali tentando negociar a saída do povo e o faraó começa a oprimir ainda mais o povo, tirando, inclusive, algumas ajudas que eles tinham e exigindo que o trabalho fosse feito da mesma forma. Você pode ir lá se tiver curiosidade. Mas o que eu quero trazer aqui não tinha nada de graça nessa vida escrava no Egito. E o que a gente vê na escritura que a gente acabou de ler de Números é que o povo, por um momento, fala, olha, nós comíamos de graça os peixes, os alhos porosos, melancias. Sabe, quando eu observo essa atitude do povo, ela me faz lembrar de quantas vezes
eu me pego flertando com o meu passado, minimizando o efeito devastador que o pecado causava à minha alma. Quando você olha para trás, qual sentimento vem e tem vindo ultimamente ao seu coração? Sentimento de saudade da vida que você tinha, expressando assim gratidão? Ou gratidão pela libertação? Não sei, talvez você sinta saudades, vontade de pecar novamente, sentir os prazeres do pecado, sem medo, entre aspas aqui, de ser feliz. Irmãos, assim, perdi as contas de quantas vezes já senti isso. Já senti, olhando para o meu passado, exatamente esse sentimento. Saudade, vontade de pecar novamente. Mas uma coisa que eu gostaria aqui de deixar bem pontuado é, lembrem-se, os peixes, os alhos porós, não eram nada de graça. Nossa alma sofria, gemia, desejando a libertação. Por isso, eu e você nos rendemos a Cristo. Por isso, quem está aqui hoje, como um convidado que está estudando a Bíblia, está em busca, está respondendo ao chamado de Deus, porque está desejando essa libertação. A única coisa verdadeiramente de graça na vida de alguém é o amor de Cristo. É esse amor que aqui falamos tanto, né? Do bem-vindo à pregação, nas canções e nas orações. Isso é a verdadeira graça, o amor de Cristo por nós. Então, assim, quando essa tentação de querer fazer você lembrar da sua vida escrava, quando essa tentação bater a sua porta, lembre-se do que é realmente de graça. E você que está aí nos acompanhando agora, conhecendo a palavra de Deus, estudando, aprendendo a ser um discípulo, essa é a jornada que Deus escolheu para você. É por isso que você está ouvindo Deus te chamar. Ele quer que você ande pela jornada da graça e responda ao chamado dele assim. Para finalizar esse ponto, lá em Efésios 2, do 4 ao 5, diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. É isso, irmão. Pela graça somos salvos. A única graça que temos verdadeira é o amor de Cristo. Vamos para o nosso segundo ponto aqui. Lá em Números 11, do 18 ao 23, diz assim: Diga ao povo, isso é Deus falando para Moisés, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comer durante o mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados?
O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Quando você verá, agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Esse ponto aqui, para você anotar, é qual o limite do poder de Deus? Qual o limite do poder de Deus? Moisés duvidou desse poder. Mas, honestamente, irmãos, eu me pergunto, quem não teria duvidado? No meio do deserto, um bando de ingratos, aqui, como fala, 600 mil homens, mas se a gente fosse contar, naquela época contava-se só os homens, se a gente fosse contar as mulheres, considerar as mulheres e as crianças, a gente está falando aqui de cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. E sabe, muitas vezes não precisamos de tanto para desconfiar do poder de Deus. Basta uma pequena dificuldade para mexer com a nossa confiança nele. Eu já desconfiei por muito pouco. Irmãos, estamos no meio de uma pandemia. Sem precedentes, pelo menos aqui no Brasil, eu falo com toda certeza. Mas o que está falando mais alto hoje ao seu coração? O medo ou a certeza do poder ilimitado de Deus em nossas vidas? A nossa maior preocupação diante de momentos assim não deve ser a nossa perda física, nossa perda material, mas sim a nossa fé. Deus, ele quer nos suprir, verdadeiramente ele quer nos suprir. E ele quer usar nós para suprir a vida dos outros da nossa volta. Eu não estou jamais minimizando os efeitos da pandemia. Jamais o que eu estou dizendo aqui é que a gente não tem que se preocupar da maneira como a gente tem se preocupado e tem visto as coisas acontecerem. Mas o grande ponto é, tal como Moisés sentiu essa pressão aqui diante do povo, situações assim, e realmente aqui a gente está vivendo é uma bela situação que ilustra bem isso, é o quanto nós estamos preocupados com a nossa fé e olhando nessa perspectiva. Por exemplo, quanto temos orado pelas famílias que estão sofrendo nesse momento? Deus quer nos suprir e quer que a gente supra os outros. O quanto temos clamado pela ação de Deus nesse momento que vivemos. E a partir daí, eu te encorajo a pensar, não há limite para o poder de Deus. Não há nada que limite o poder dele. Foi isso que Moisés aqui aprendeu, sentiu, entendeu. E eu não tenho dúvidas, irmãos, que é o que Deus quer que eu e você também entenda diante do que a gente tem vivido. Não há limite. Confie, persevere, lute pela fé em todos os momentos, porque Deus quer suprir e Ele vai suprir e o poder dele não se limita. Vamos para o nosso terceiro ponto aqui. Lá em Números 11, do 25 ao 29, diz assim. Então, seguindo lá mais adiante, né? O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento.
Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles, e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Que a gente vê no decorrer desse momento, Deus chama ali Moisés para levantar 70 autoridades e a partir dessas 70 autoridades fazer a sua ação ali para distribuir as carnes e ali, né, com as cordoniças. E a gente vê, e aí é o meu terceiro ponto, né? O Espírito está fluindo através de você? O Espírito está fluindo através de você? Então a gente vê aqui algo maravilhoso até. Ah, naquela época não era comum, irmãos, a gente ver o Espírito aqui em letra maiúscula, né? Como uma das pessoas da Trindade se manifestando. A gente sabe, e a gente entende aqui, que Moisés ele tinha esse Espírito. Deus capacitou Moisés com esse Espírito. Mas, como fala, eles não tiveram em outro momento essa ação do Espírito. Foi um momento pontual que Deus pegou ali e colocou, espalhou esse Espírito para o povo, para parte do povo, né, para esses 70. E olha para a minha vida e para a sua vida o privilégio que nós temos hoje. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos capacita. Por causa de Cristo, temos o privilégio de viver com o Espírito de forma inesgotável. Aqui a gente vê que o povo, ele profetiza. E tão interessante isso que Moisés fala. Você está com ciúme de mim, Josué? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o Espírito sobre eles. Já existia esse anseio. Moisés, o relacionamento que ele tinha com o Espírito Santo era tão maravilhoso que ele fala, cara, quem dera todo mundo pudesse ter o Espírito. E a gente vê esse privilégio que temos hoje. A gente vê o privilégio que eu e você temos de profetizar. E aí, quando eu falo de profetizar, eu me paro aqui exatamente no significado de profetizar, que é falar da palavra de Deus, falar da vontade de Deus. Então, quando a gente via profetas como Isaías, Jeremias ali profetizando, no fim, e em linhas gerais, o que é que eles estavam falando? A vontade de Deus para o povo, direcionando o povo, falando o que Deus esperava, sendo pessoas que eram conduzidas pela vontade de Deus. Isso é profetizar. Isso é o que eu e você devemos fazer como discípulos. Sabe, irmãos, o Espírito é uma das grandes certezas da nossa liberdade em Cristo, dada por Cristo. O Espírito nos faz ir, seguirmos, fluirmos. Aqui em João 3, versículo 8, diz assim: O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ser como o vento, é isso que a Bíblia fala, que os que são nascidos do Espírito são. O vento, ele flui, ele é leve, ele remete paz.
Pensa num dia bem quente, assim. Acho que você já deve ter tido. Lá em Brasília eu tinha muito mais do que aqui em São Paulo. Mas é tão gostoso quando você está naquele dia quente, de repente você encontra uma sombrinha e bate aquele vento gostoso, refrescando você. Ou aquela brisa que faz você respirar fundo e falar: Uau, que gostoso é a vida. Como grato eu estou por puramente conseguir respirar e sentir o ar nos meus pulmões. É essa ação, é esse desejo de Deus com teu espírito, com o espírito dele para nós. É essa ação que Deus espera que eu e você, como filhos nascidos do espírito, hajamos, façamos a nossa volta. Ele espera que eu e você fluamos, sopremos, levemos bênçãos para as pessoas à nossa volta. O vento também ele faz um trabalho muito interessante na natureza, quando polimeriza, por exemplo. E quando eu penso assim nessa ação, eu imagino um dente de leão, quando o vento bate e começa o vento vai levando o dente de leão, as sementezinhas para serem plantadas em outros lugares. É assim, irmãos, que como o vento, eu e você podemos sentir a liberdade com o Espírito e deixar ele fluir por meio das nossas vidas. Para terminar, eu gostaria de trazer alguns pontos para concluirmos aqui. Para nós cristãos, irmãos, como a gente falou ali no começo, a liberdade, o desejo de sair da opressão da escravidão sempre teve no nosso coração. E sabe, para nós cristãos, essa liberdade ela tem um sabor ainda maior. E essa liberdade ela não se limita só à vida social, só ao social aqui, aos direitos sociais. Não se limita só a isso, ao mesmo tempo que a gente vê alguns dos nossos irmãos ao longo da história sofrerem muito nesse sentido também. Mas o que a liberdade para um cristão significa é espiritual e eterna. Isso. E esse é o grande ponto da liberdade por Cristo. Nossa liberdade, irmãos, foi por pura graça. Paga por um altíssimo preço. Um preço que jamais eu e você seríamos capazes de pagar. A dor e o sofrimento de Cristo não foi em vão, porque trouxe salvação para nós. Assim, a Páscoa, para mim e para você, significa salvação, gratidão. Jesus, ele ressignificou a Páscoa, dando a sua vida. O que um momento a Páscoa significava ali a libertação do Egito, Cristo ressignificou esse sentido para nós, dando libertação da nossa alma para a vida eterna. Lá em João 3,16, a Bíblia diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos trouxe a liberdade com sofrimento inigualável. E assim, irmãos, jamais deveríamos deixar a escravidão nos acometer novamente. Porque é como a Bíblia está falando aqui, para que não pereçamos. O pecado não pode mais dominar a mim e a você, pois foi por graça, para que conhecêssemos o poder ilimitado de Deus
e para que o Espírito flua em nossas vidas que Jesus se entregou. Sim, eu queria encorajar você, nesse momento que significa Páscoa, a lembrarmos com muita gratidão de tudo que Cristo fez, desejarmos ainda mais viver por meio dessa graça, conhecermos ainda mais o poder limitado de Deus e deixar com que as circunstâncias nos ajudem a experimentar esse poder ilimitado e deixar o Espírito dele fluir através das nossas vidas, porque esse é o desejo de Deus para nós. É isso. Ótima Páscoa para todos nós, que possamos com o nosso coração e com muita gratidão viver nessa perspectiva.